Para todos nós, hoje é um dia que eu posso chamar de um dia comum. É um dia comum. Quem de nós aqui não perdeu um familiar, um amigo, um colega? Quem de nós hoje, aí nós agradecemos a Deus porque dentro do nosso calendário está lá dia de finados ou dos finados. Então para a gente é um dia comum, é um dia de muitas saudades, é um dia de muito choro, porque pessoas tão queridas nossas, tão amadas nossas, não estão mais com a gente, e a gente chora. A gente pede a Deus o consolo, a gente pede a Deus a direção, e a minha oração é que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te console. A minha oração é que você continue vivendo pela fé, e carregando sempre no seu coração as memórias dessas pessoas tão queridas e tão amadas, que você pôde cuidar, que você pôde aprender, que você também pôde chorar com essas pessoas. Então, esse é um dia que a gente tem que pedir a Deus a bênção do consolo, a bênção da paz e a bênção da fé, para a gente continuar vivendo no nome de Jesus. Eu quero ler um texto que fala exatamente disso, aqui na sua casa. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao de número 17. O texto diz assim, Lucas capítulo 7, de 11 até 17. E aconteceu pouco depois, ele, Jesus, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um jovem morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor Jesus Cristo, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o morto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra que estava em redor da Judeia. Eu quero pensar com você hoje sobre três coisas que identificam Jesus com este jovem, que nós não sabemos o seu nome, mas sabemos da sua situação. Talvez você não saiba que nesta ocasião, ou naquela época, a cultura dizia o seguinte: a mãe, ela ficava em casa, e o trabalho da mãe seria cuidar dos filhos, no sentido da educação, de ensinar do lado chamado oral, passar para os seus filhos tudo aquilo que a Bíblia já tinha sido escrita até aquele momento.
era papel da mãe cuidar dos seus filhos, era papel da mãe dar todo esse apoio emocional, existencial, espiritual para os seus filhos. Nesse caso, essa mãe, ela só tinha um filho. Quando a Bíblia diz assim: filhos, honrem pai e mãe, a Bíblia não está limitando-se ao respeito, no sentido da reverência, a obediência apenas, não é isso. A honra para aquela situação e para todos nós é esta: quando os pais ficarem velhos e não tiverem mais condições de trabalho e a sua aposentadoria não permitirem dinheiro ou trabalho, que esses pais tenham uma vida digna, os filhos deveriam honrar, abençoando materialmente os seus pais, pagando as contas, investindo financeiramente neles, para que os seus pais tenham uma vida mais leve e mais tranquila, e percebam que nós, como sociedade, andamos na contramão daquilo que a Bíblia recomenda, daquilo que ele orienta. Para alguns que não sabem, a minha esposa é médica. De vez em quando ela me traz algumas situações das visitas que elas fazem, e aqui eu não estou expondo ninguém, de pais e mães acamados e às vezes completamente esquecidos pelos filhos. Filhos que esses pais deram uma vida, que investiram. Agora, imagina você que essa mãe do texto, ela perdeu o seu marido. Logo, esse único filho seria a única fonte de sustentação financeira para esta mãe. Você consegue imaginar não apenas uma projeção, mas expectativas que essa mãe tinha, não porque ela quisesse que o filho viesse a investir somente nela, por uma questão de respeito, mas ela tinha uma necessidade de que esse filho a mantivesse financeiramente. E agora, essa única situação de manutenção perde a vida. Eu não sei se eu e você conseguimos imaginar a dor dessa mãe, da perda, do luto, porque quando ela colocasse o seu filho dentro de um túmulo, literalmente, ela passaria a ser dependente da sociedade, se a sociedade quisesse investir na vida dela. Então, ela estava levando a sua única possibilidade de ter uma vida tranquila. Então, ela estava tendo o mesmo sentimento que eu tenho e que você tem, de luto, de choro e de uma pergunta. Porque quando alguém muito querido nosso morre, nós fazemos essa pergunta: e agora? E agora? Como será a vida sem essa pessoa? Recentemente eu fiz uma visita com um grupo aqui da igreja, e visitei uma irmã nossa, já com uma idade muito avançada, muito lúcida, muito feliz, com humor diferenciado. E ela disse: pastor, eu preciso fazer uma correção, porque lá na igreja vocês têm um ministério chamado assim, Casados
para sempre. O meu marido faleceu há 4 anos, pastor, e eu quero que vocês me entreguem uma camisa. Eu quero usar uma camisa que tem exatamente essa frase: casada, no caso dela, para sempre. Porque ela disse: pastor, eu continuo amando o meu marido, eu continuo amando. E aí você vai entender, ela disse: eu continuo, pastor, toda noite, antes de dormir, eu converso com ele, eu olho para a foto dele, eu disse: eu te amo, e eu estou casada com você para sempre. Queridos e queridas, eu fiquei impactado com essa sensibilidade, com o amor dessa mulher, com a lição que ela me trouxe, com alegria mesmo, diante da dor, dizendo: não, pastor, eu estou casada para sempre com meu marido. Deus o levou primeiro, mas eu continuo aqui tendo o mesmo amor para com ele. Então, voltando ao texto, vamos imaginar essa mulher. Mas eu te disse no início que tem 3 coisas que Jesus e esse jovem tinham em comum. 3 coisas. A primeira: filhos únicos. Porque Jesus nasceu pela ação poderosa do Espírito Santo, filho de Maria, no sentido da gravidez, mas não filho de José. E você vai lembrar comigo João 3,16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, nos deu em amor, em bondade e em graça. Então, filho único daquela viúva, Jesus também era filho único de Deus, e em amor ele nos entregou. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre esta questão de ser único, e aí eu vou lembrar a você, eu vou ser repetitivo com você, eu vou ser contundente com você, porque você sabe que você é único no mundo, não tem ninguém igual a você, não terá ninguém igual a você. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu um toque que só você consegue dar na vida. Deus te deu uma vida única. E a pergunta que eu sempre te faço é o seguinte: como você tem vivido a sua vida que é única? Imagina no mundo de hoje, te lembrando, nós somos no planeta Terra mais de 8 bilhões de pessoas. Ninguém tem o mesmo timbre da sua voz. Já contei para vocês, eu conheci lá no meu Pernambuco 2 irmãos gêmeos univitelinos. Um dia, um chegou bêbado em casa, no outro dia o irmão dele levou uma surra do seu pai. Nem o pai sabia distinguir quem era quem. Você é único no mundo. E como é que você tem vivido? Como você tem vivido? Talvez você viva se comparando. Talvez você viva não agradecendo. Talvez você viva com muita ansiedade no seu coração. Talvez você viva dizendo assim: nasci no tempo errado, deveria viver no outro tempo. Como você vive?
como ser único, como pessoa única no mundo, porque Jesus, o único Filho de Deus, foi entregue por Deus em amor pela minha vida e pela sua vida. E esse jovem, que a Bíblia diz assim, um jovem morto, também era filho único da sua mãe e do seu pai. Hoje nós estamos com os corações chorosos, porque perdemos pessoas únicas, perdemos pais, perdemos irmãos, perdemos filhos. Eu vou te lembrar uma coisa, mas não quero me deter. Até hoje, eu e a minha esposa fazemos uma pergunta de algo que eu já compartilhei com você, de um jovem, tão jovem, bonito, chamado Giancarlo, meu cunhado, irmão da minha esposa, que deu os últimos suspiros nos braços dela dentro do hospital. Até hoje a gente pergunta por que esse menino cometeu o suicídio. E eu ficava olhando para os meus sogros e perguntando como é que eles conseguem. Porque a minha sogra olhou para mim e eu fiz o sepultamento dele. Ela perguntou: pastor, por quê? E eu nunca tive resposta. Hoje eu e você estamos também fazendo essa pergunta: como a gente consegue sobreviver a essa dor? Mas lembra que Deus te fez único, para você também fazer diferença no mundo. E quando me permitam, quando eu chamei Davi médico aqui à frente, é porque a comunidade científica está perguntando: Davi, doutor Davi, o que é que você tem de diferente naquilo que você faz na cirurgia plástica? É porque Deus disse para Davi: olha, eu te fiz único, faz diferença no mundo. Queridos, independente da nossa profissão, função, aposentadoria, nós precisamos fazer diferença no mundo, porque aqueles que um dia conviveram conosco e morreram, ninguém consegue substituir essas pessoas. Elas eram únicas para a gente, únicas. E aí me permita, Ivana, em poucos dias a Ivana sepultou a mãe, membro dessa igreja. E sabe o que é que o pai dizia? Quando a esposa estava dentro do caixão: por que você foi primeiro? Menos de 60 dias depois, tanto amor no coração dele, ele foi para o céu. E eu fiquei olhando para a Ivana, para o Edinho, para o Eduardo. Disse: gente, como é que vocês vão ver com tanta dor? As pessoas que foram para o céu foram únicas. Filho único de uma viúva, Jesus único. Segunda coisa que os uniam, segunda coisa que unia Jesus àquele jovem. O jovem estava morto, Jesus sabia que ia morrer. A morte unia tanto Jesus
como aquele jovem. O jovem estava morto, Jesus sabia que ia morrer. Por isso o texto começa dizendo que Jesus, ao olhar para aquela mãe, ele tem compaixão, ele se comove, ele se volta para aquele quadro. Ele sabia que um dia ele estaria no lugar daquele jovem, ele sabia que um dia também iria morrer. Então a morte unia Jesus àquele jovem. Mas olha que coisa interessante, eu já disse isso para você, quando Jesus manda parar aquele chamado cortejo fúnebre, Jesus não falou com a morte, Jesus falou para a morte, na sua autoridade, dizendo: jovem, eu mando que você se levante. Eu não sei se no seu coração você tem medo de morrer. Eu ontem conheci uma jovem, bate-papo. Aí eu perguntei para ela: tá tudo bem? Tudo bem. Aí eu comecei a dizer assim: Deus é muito bom. Ela disse: é verdade, Deus é muito bom. Aí ela disse: que legal que a gente tem a mesma pegada. Eu disse: é verdade. Eu perguntei: qual a sua igreja? Eu gosto de perguntar isso, não que tem igreja melhor, igreja mais complicada, nada disso. Ela disse: olha, eu vou ficar te devendo essa resposta. Então tá bom, depois você me dá a resposta, mas deixa eu te perguntar o seguinte: você vai morar no céu? Resposta dela: ela não sabe que eu sou pastor. A resposta dela foi assim: eu sou muito boa, eu sou muito legal, eu faço coisas interessantes. Olha, deixa eu te falar o seguinte: sua bondade, sua postura, tudo isso eu admiro, mas se você não tiver Jesus no seu coração, você não vai para o céu, e eu quero te ver no céu. Ela se voltou para minha esposa e disse: ele é direto, não é? Ela disse: exatamente. Eu disse: eu estou te falando de eternidade, eu estou te falando de Jesus, eu não estou te falando de postura humana. Eu estou te dizendo que um dia eu e você vamos deixar esse mundo e vamos nos deparar com Deus. Jesus fala para a morte dizendo: olha, aqui você não tem mais domínio na vida desse jovem, porque eu vou restaurar para a sua mãe a alegria que ninguém mais pode fazer. Quando você lê na Bíblia, na primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, a Bíblia vai dizer: o último inimigo a ser vencido por nós será a morte, e aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. A morte uniu Jesus àquele jovem, e Jesus, numa projeção humana, ele disse: um dia serei eu. Mas eu quero dizer para todos que estão à minha volta, a palavra de Jesus, que a morte não é o final de tudo. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade. Terceira coisa que unia Jesus àquele jovem era exatamente isso: a ressurreição. Para todos que estavam ali, era o final. Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu preciso colocar para você duas coisas, para finalizar minha palavra com você. Primeira, talvez na sua reflexão, e eu também fiz essa pergunta: por que Jesus não chegou antes na vida dessa família e não permitiu que o pai daquele jovem morresse, para que aquela mãe não tivesse
duplo sentimento de morte e de perda, de luto e de dor. Aí a Bíblia me explica o seguinte: tem coisas que elas já aconteceram e eu e você não temos domínio sobre essas coisas. O que acontece, minha querida igreja, é que eu e você ficamos muito atrelados àquilo que não mais tem solução. Mas diante daquele quadro, Jesus tinha como reverter aquele quadro. E aí eu tenho certeza absoluta do que eu vou te falar. Existem coisas na minha e na sua vida, que se eu e você deixarmos Jesus interferir com o seu poder, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Vamos pensar, e a gente tem essa liberdade para pensar, se Jesus chegasse na vida desse jovem, e esse jovem tivesse certamente vivo, mas talvez a situação dele fosse uma situação, humanamente falando, irreversível. E se Jesus fizesse para ele a seguinte sugestão: olha, eu vou orar por você, mas você vai continuar doente do mesmo jeito. Talvez ele dissesse assim: não, Jesus, entre continuar assim e morrer, eu prefiro morrer. Às vezes, minha querida igreja, Jesus fala com a gente, Jesus aponta para a gente a solução. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que nós não queremos que Jesus intervenha, porque a gente já se acostumou a viver, quem sabe com a dor, quem sabe com a indiferença, quem sabe com o distanciamento do outro. Me permita, e eu falo muito sobre isso, quem sabe o nosso casamento está tão complicado, que a gente diz assim: olha Jesus, não mexe aqui não. A nossa família está tão destroçada, que a gente já se acostumou com essa, me permita, bagunça, que a gente diz: olha Jesus, não mexe aqui, porque se mexer no outro, eu tenho que mudar. Se o outro me perdoar, eu vou perdoar. Se o outro passar a me amar, eu tenho que me amar. Se o outro renunciar, eu tenho que renunciar. Se o outro fizer um movimento, eu também farei um movimento. Então, tem coisas, queridos, que não vão mais mudar, mas tem coisas que vão mudar. E olha como Deus é tão bom. Mesmo eu e você hoje chorando a morte de pessoas tão queridas, Deus mudou dentro da gente a forma de viver sem o outro. Ele nos ajudou com o seu poder, com a sua graça, com a sua paz, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua presença, porque é assim que Ele faz sempre. E eu fico agora olhando para aquele quadro. Imagina, para todos era o final, e Jesus disse: jovem, levanta-te. Ele começa a falar, e Jesus o entrega à sua mãe. Dá para você imaginar o abraço agora daquela mãe, que até então era o choro, agora é um outro choro. Dá para você imaginar aquela mãe que estava dizendo: a minha vida está perdida, mas Jesus entrou e fez diferença para você e para mim, que nesse dia estamos chorando por saudades de pessoas tão queridas, tão preciosas.
Eu quero te dizer que o mesmo Jesus, ele está presente para te consolar, para te fortalecer, para que você caminhe. Mas eu quero te dizer uma última coisa. Sabe qual é a nossa grande segurança? É a gente ter Jesus como o nosso amigo. É a gente ter Jesus como o nosso Senhor. É a gente ter Jesus como o nosso Salvador. É a gente saber que a morte, ela não é o final. É a gente saber que um dia a gente vai estar no céu, no lugar de paz, de gozo, de alegria. E a Bíblia diz que lá não tem morte, não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem lamento, não tem separação. Sabe qual é a grande verdade que a gente se apega? É que esse Cristo que um dia morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar para nos levar para os céus, e eu e você vamos nos reencontrar com aquelas pessoas tão amadas nossas, que um dia também tiveram Jesus como Senhor e como Salvador. Essa é a nossa esperança, que nesse dia, chamado dia de finados, não se finde em você a paz, que nesse dia chamado dia de finados, não se finde em você o consolo abundante de Deus, que nesse dia chamado dia de finados, não se finde em você a sua fé em Jesus, que nesse dia chamado dia de finados, não se finde em você a esperança da ressurreição, que nesse dia chamado dia de finados, não se finde em você a convicção de que um dia Jesus voltará e nós iremos morar com Ele no céu, porque Jesus é o começo, Jesus ele é o meio, e Jesus ele é o fim. Ele nos deu a vida, um dia ele nos ressuscitará, porque eu e você temos em Jesus a esperança da salvação, temos em Cristo a certeza da vitória sobre a morte, e eu e você temos em Jesus a firme convicção de que um dia viveremos por toda a eternidade ao lado de pessoas tão queridas nossas, tão amadas nossas, que já não estão conosco, mas estão nos céus, e nós vamos reencontrá-las, porque Jesus ele disse, eu volto a te dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque no dia de finados, nós temos a certeza de que em Cristo, nós continuamos a viver em paz, mesmo com dor, continuamos a viver no consolo, mesmo com a saudade, e continuamos a viver com fé, mesmo na separação. A minha oração, volto a te dizer, é que Deus em Cristo te console, te conforte, te abençoe, e que Jesus continue sendo o centro da sua fé, o centro da sua vida, e que Ele seja a esperança da sua eternidade. Amém.